Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Bom domingo pra todos nós. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. Vamos continuar falando de Atlético, mas agora já pensando no jogo contra o Santos, né? Passou essa eliminatória contra o Foz do Iguaçu, Atlético classificado, um placar elástico pra caramba no geral, 8-1. E agora a gente volta o olhar mais crítico para a partida contra o Santos na quinta-feira, que todo mundo sabe que é o principal objetivo do Atlético na temporada. É sim o Campeonato Brasileiro, é sim ter um Campeonato Brasileiro tranquilo, quem sabe não conquistando uma vaguinha para competições internacionais na próxima temporada. Aí o Atlético realmente volta ao lugar onde nunca deveria ter saído, tanto Série A quanto competições da Conmebol. E esse jogo contra o Santos, na minha visão, é um jogo acessível. Ganhar do Santos na Arena da Baixada é um ponto que eu acho que, com a conjuntura atual, tanto de Atlético quanto de Santos, o torcedor do Atlético pode contar, mas tem poréns, né? Principalmente a estratégia que o Atlético vai optar. Se o Atlético optar a jogar de uma forma que não seja em transição, vai dar ruim. E a gente tá avisando isso aqui quase uma semana antes do jogo. E óbvio, para isso o Atlético precisa ter algumas das suas principais armas: Veiros, Zapelli, Julimar, Mendonça. Mas eu acho que o Atlético ele chega para esse jogo com algo muito interessante. É difícil a gente ficar falando de fatos novos ao longo da temporada. Só que essa temporada a gente volta com o time de aspirantes, a gente volta a oportunizar as categorias de base para ter uma minutagem maior nesse início de temporada, em alguns momentos até junto ao time principal, e a gente vê pelo menos dois garotos se destacando mais do que os outros e se aproximando de verdade de serem peças do time principal do Atlético, que é o caso tanto do Bruninho quanto do Felipe Schickett. E para mim são fatos novos. Jogadores que não estavam no Beira-Rio por questões contratuais, os jogadores que a gente nem imaginava que poderiam fazer parte do elenco principal do Atlético, mas hoje eles fazem. Hoje eles estão aí e podem ser jogadores importantes para o Atlético nesse confronto contra o Santos. Contra o Inter, a impressão que ficou é que, óbvio, você tem o seu ataque titular, mas quando você precisou renovar, só tinha o Luiz Fernando. Então eu acho que essa alternativa do fato novo é muito interessante. E o primeiro ponto que eu quero trazer é como o Bruninho e o Chiquete eu acho que não é o mundo ideal, não é o mundo que eu sonho, não é o mundo que eu almejo, mas como esses dois eles podem ser peças fundamentais a partir do momento que a gente tiver que propor um pouco mais o jogo. Eu acho que se você pega o perfil dos nossos pontas do time profissional, são jogadores mais de corrida. São jogadores mais de ataque ao espaço, são jogadores mais de um jogo direto. Julimar, Mendonça, Luiz Fernando. O cara mais associativo para essa função é o Dudu, é o Leozinho, é o João. E agora você pode adicionar o Bruninho, o Felipe Schickett, que fazem muito bem esse papel como segundo atacante. Fazem só esse papel? Não, mas fazem muito bem esse papel como segundo atacante, podendo associar com o Viveiros, podendo criar situações ali entre eles, caso os dois estejam juntos. O Chiquete ele fica muito marcado na grande atuação que ele teve contra o Foz do Iguaçu, exatamente por isso. Por conseguir interagir com o Viveiros em alguns momentos, por conseguir interagir com o Mendonça. Então eu acho que você acaba criando um outro perfil de segundo atacante, de meia, de ponta, enfim, como você quiser definir, que é um cara mais associativo, que é um cara mais criativo, que é um cara mais da construção coletiva do que da jogada mais direta, mais objetiva, que eu acho fundamental. Fundamental. Ah, Thiago, mas o Bruninho não é ponta? É porque essa posição ela muda muito de lado, né? Em alguns momentos está por dentro, em outros momentos está por fora. Tem muita liberdade para mudar de posição também. E eu acho que a liberdade para os dois, pô, é uma grande notícia. Bruninho e Chiquete não podem ficar presos. Bruninho e Chiquete precisam ter toda a liberdade do mundo para desenvolver o jogo deles de uma maneira que seja confortável para eles. Então, para mim, a gente ainda vai ver
Pra mim, a gente ainda vai ver muita minutagem pro Bruninho e Chiquete, cara. E assim, são jogadores diferentes entre si, tá? O Chiquete é muito mais o cara do drible, o Chiquete. Não, o Bruninho é muito mais o cara do drible, do um contra um. É difícil pegar o Bruninho no contra um, cara. Ele dá aquele tapinha dele pro fundo, sempre mantendo a bola muito perto do corpo. Isso dificulta pra marcação, e aí, passando pelo marcador, ele abre um horizonte de possibilidades. Acho que tem um refino legal também na hora de finalizar a jogada, seja encontrando um companheiro, seja buscando uma finalização. É um jogador que eu acho que tem mais finalização que o Sket. É uma boa notícia para os dois, assim, porque eu acho que os dois têm gol e eu acho que esse pode ser o passaporte para a gente ver esses caras sendo mais utilizados. Os dois têm muita capacidade de finalização. E isso é importante porque se você pegar o time titular do Atlético, nem todos têm essa capacidade de finalização. Então, pô, eu acho que a gente se aproxima do gol com o Chiquete, eu acho que a gente se aproxima do gol com o Bruninho. Acho que a gente faz com que os dois tenham um poder de fogo valorizado. E assim, a gente tem dois volantes criativos, a gente tem dois alas criativos, então, no final das contas, botar esses caras em condição de chute a gol também pode ser uma boa para o Atlético. A gente viu, por exemplo, o Viveiros não tendo a efetividade que a gente imaginava no primeiro jogo. Foi um primeiro jogo abaixo do Viveiros nesse sentido. E aí, cara, eu gosto muito do Sketch também, sabe? Porque eu acho que o Sketch tem mais esse perfil meio atacante do que o próprio Bruninho. O Bruninho eu enxergo mais como atacante. O Sketch eu vejo conseguindo flutuar muito mais entre um jogador de liberdade, um jogador de capacidade criativa, de baixar para construir. Pega o lance do gol do Viveiros contra o Foz do Iguaçu. Sketch baixa quase nos volantes, pega a bola, passa por um, levanta a cabeça, entende o movimento do jogo. Assim, eu acho o Bruninho melhor que o Chiquete, tá? Mas eu acho o Chiquete mais inteligente que o Bruninho. E acho que a gente tá revelando de maneira geral vários jogadores com uma característica muito interessante, que é essa capacidade de leitura de jogo. O Chiquete tem uma capacidade de leitura de jogo de um jogador maduro, de um jogador experiente, de um jogador, enfim, que pô, não tem a idade que ele tem. E o Bruninho também compartilha disso, o Maresi compartilha disso. E aí você ainda tem Arthur, você ainda tem João, você ainda tem Dudu. A base do Atlético pode não ser assim a mais física ou a mais técnica, mas tem um poder cognitivo muito alto. E acho que para esse poder de transição, saindo da base e chegando no time principal, não a transição no jogo, mas essa transição de carreira, cara, você ter essa capacidade é importantíssimo. Importantíssimo, porque você basicamente joga outro jogo, né? Você basicamente está em outra condição de partida. Enfim, fatos novos. Espero que sejam bem utilizados contra o Santos e na sequência do Campeonato Brasileiro. Tamo junto, é nóis.